Finalizando esse tema sobre formulação não linear, estaremos no primeiro momento apresentando a planilha para formulação de ração para poedeiras, nesse princípio não linear. Então, a partir do momento que a planilha baixou, damos permissão então para o Excel completar aí disponibilizar a planilha. Há necessidade também, como nas outras planilhas, habilitar a edição e logo em seguida também permitir aí que as macros possam ser rodadas. Então seria a segunda habilitação. Nesse meio tempo, é claro, você pode vir aqui e salvar caso haja interesse de alterar o nome da planilha. Então você tem essa opção. Primeira coisa, então, vamos passar aqui para o espanhol. Basta clicar na bandeirinha e nós já temos as abas superiores em espanhol. Detalhe importantíssimo. Observe que aqui já começa um grande diferencial. Você pode escolher aves jovens e aves já que estão aí na sua fase de postura. O aproveitamento energético é diferente. As aves jovens não têm a habilidade ainda, a maturidade no trato digestivo de absorver todo o potencial que o alimento tem em energia. Por isso que vocês não podem deixar de fazer essa alteração. Isso graças a quem? Às tabelas brasileiras 2017, que trazem esse recurso. Isso é um diferencial. A parte inferior nós estaremos tendo o mesmo procedimento, teremos espaço para acrescentar novos alimentos, ingredientes. Aí também aceita-se fórmula. Todos o que foi já mostrado nos exemplos anteriores, vale aqui também para poedeiras. Observem vocês que nós já começamos a ter um grande diferencial. Primeiro, porque as exigências agora são todas em gramas. O princípio aqui não é mais em porcentagem. Isso é um avanço tremendo para a formulação para poedeiras. Nós podemos agora sim, sabendo aí qual o consumo previsto de cada um desses animais, dependendo da idade e cada momento aí desse ciclo, nós podemos fazer ajustes muito perfeitos. Então aqui você pode escolher poedeiras brancas, marrons, aqui a opção também para codornas, inclusive entra reprodutores, possibilidade de fazer uma ração para galos. Então tudo isso por quê? Porque todas essas opções nós temos ali no livro de Rostanho. Então realmente o fato de nós termos esse material todo disponibilizado nas tabelas brasileiras é que permitiu essa diversificação tão grande. Então, nosso agradecimento à equipe de Rostanho. As tabelas brasileiras trazem essa nova visão em gramas. Simplesmente pegamos esse material e estamos disponibilizando através dessa planilha em Excel, trazendo esses recursos que podem trabalhar com a alteração do peso corporal, o ganho de peso diário previsto, o percentual aí de postura, o peso do ovo, a temperatura ambiente, a idade da ave, tudo isso saindo ali das recomendações de Rostanho. Então é um material maravilhoso para que vocês realmente, eu digo assim, as tabelas permitindo que nós possamos fazer esse nível de formulação. Então vamos dizer aqui que você escolheu aí o número 6, poedeiras 21º, com 80 semanas. Então nós podemos selecionar essa categoria, correto? Definir então, aqui já vem uma sugestão de qual o peso desta ave nessa fase, qual que é o ganho previsto, qual seria, no caso aí, a postura dessa ave. É claro que conforme esta ave vai decaindo a sua postura, automaticamente as exigências também vão sendo alteradas. E isso também graças aí à modelagem que é permitida através das tabelas brasileiras. Então, o nutricionista tem um material, uma flexibilidade para a formulação muito grande. E isso permite tanto ele alterar o consumo, vamos dizer assim que é uma época do ano desfavorável, porque está muito quente, então essa ave não está consumindo, ou não tem essa condição de consumir aquilo que estava previsto, ele tem liberdade então para ajustar aqui, no caso, diminuir essa previsão de consumo, para que a nutrição venha ficar dentro desse limite de ingestão. Então no momento que faz com que haja uma alteração nesse máximo, e é então solicitado a formulação dessa nova dieta,
Vamos ver aqui. Eu acredito que, sim, ele foi aqui no máximo da ingestão, 109 gramas previsto, 109 gramas providenciado. Mas observe que todas as exigências nutricionais estão dentro de 109 gramas. Esse caso é um caso muito interessante. Como formulação em porcentagem e o princípio não linear em gramas, eles se igualam, porque você tem 100% da ingestão sendo atendida. Mas nem sempre o programa vai precisar do 100%. Poderia fazer uma ração sem utilizar o todo, ou o máximo, o teto de ingestão. Então quer dizer que aí você tem a grande virtude de você usar em gramas a ingestão, significa que não necessariamente você precisa obrigar o animal a comer tudo que foi previsto. Ele pode de repente fazer você ter o máximo 109 e ele consegue fazer um ajuste de 107 gramas por dia. Isso acaba sendo interessante, é uma forma de economizar ração. Você não precisa obrigar a ave a comer o máximo previsto. O programa tem liberdade, apesar de ele ter um teto de 109, ele pode conseguir ajustar essa dieta para 107 ou 105. Então isso é um grande diferencial. Nós temos aqui, já mostrando para vocês, a possibilidade de fazer o ajuste da cor deste ovo, usando lá aquela malha que nós já apresentamos. Então isso daqui é um grande diferencial que nós temos aí também no programa. E como é que você faz uso dessa ferramenta? Em nutrientes, você vai ver que tem uma região aqui que você pode solicitar, de acordo com o leque, qual a numeração ou que você deseja para esse ovo. Então vamos querer no mínimo um ovo que atenda no leque ali a cor de número 8. Então aqui, nesse momento, o programa ele vai obedecer essa nova condição de formulação. Então você já sabe que ele vai ter que atender aquela cor de número 8 do leque, correto? Então se nós virmos aqui embaixo, cor da gema, exatamente aqui, olha. Então você tendo a possibilidade de chegar num teto de 15, e nós solicitamos 8. Por que ele fez no mínimo 8? Porque isso encarece a dieta. Então o programa é coerente. Ele vai sempre trabalhar com uma ração de custo mínimo. Por isso que você pediu 8 como mínimo, ele fez o mínimo como 8. Mesma coisa a energia. Você vai ver que a energia, por ser um item caro, ele também faz de tudo para poupar recursos. E um dos recursos mais onerosos que nós temos na dieta é exatamente a energia. Por isso que lá em gráficos, novamente, vocês vão ver que sempre a energia, de uma forma coerente, vai ali sempre bater em 100, o fósforo também, e assim por diante. Isso então, novamente, nós temos os gráficos sendo disponibilizados para que nós possamos ter uma visão rápida de toda a nossa formulação. Então, observem vocês que são recursos que você sim, para entender os detalhes dessa proposta, há necessidade de se ter uma leitura com carinho dessa proposta feita por Rostan e sua equipe. Mas esse princípio de formulação em gramas, ele liberta o nutricionista da visão em porcentagem. Então, seria uma judiação. Nós temos recursos tão bons hoje em mãos, que é poder trabalhar em gramas, no caso para poideiras, e ainda ficarmos presos em porcentagem. Então, outro desafio, se liberte da porcentagem e realmente passe a trabalhar com gramas, que você vai ver que o grande diferencial e quão favorável acaba sendo para você esse diferencial. Nós ainda temos aqui a possibilidade, no caso de codornas, ali em nutrientes, você vai ver que você pode escolher também aqui a possibilidade de fazer formulação para codornas. A mesma coisa, é claro, o consumo bem menor, 24 gramas, é o previsto para essa avezinha. E aí também, no caso do consumo, a hora que você faz ali a formulação, é claro que esse 109, ele não foi ajustado ainda, eu vou pedir agora para rodar e vamos lá fazer a formulação. Vamos ver, o teto é 24,48, o teto de consumo para essa ave. Mas nesses preços, nesses ingredientes que nós temos em mãos, vamos ver como seria aí o ajuste
para essa dieta. Ela foi lá e bateu também no teto, 24,48, 24,48. Mas observe que todas as exigências foram atendidas para essa nova espécie. Então, novamente, gráficos, nós podemos ver ali o ajuste para poedeiras. É uma forma, assim, ela é muito amistosa de se trabalhar com o programa aqui para poedeiras. Fica aí também essa opção para também criar habilidade nesta área de formulação. E aqui agora, nós vamos lá em monogástricos, eu vou baixar o programa para suínos. Todas essas espécies, poedeiras, frango de corte, suínos, todo o mérito está nas tabelas brasileiras 2017. Nós levamos cerca de 1 ano para poder ajustar as tabelas ao programa, por isso que eles só foi apresentado em 2018, para poder acomodar todas esses detalhes de modelagem que são exigidos para gerar esses números. Isso toma muito tempo. Então nós temos aqui, vamos ver no menu, nós temos uma infinidade de opções. Os suínos também têm uma riqueza muito grande de opções de modelagem. Então nós podemos ver aí as recomendações, ou no caso adentrar aqui, do mesmo jeito que nós tínhamos ali para frango de corte, nós também temos possibilidades de trabalhar aqui de uma forma mais refinada com a nutrição de suínos, escolhendo se vai ter ractopamina presente nessa dieta, qual a temperatura, se vamos usar esse critério de temperatura para definir a exigência, qual o peso corporal que nós queremos. Então você pode mexer aqui na faixa em termos de peso corporal e, é claro, tudo isso interferindo aqui nas exigências. No momento então que você altera o peso desse animal, automaticamente essas alterações dos requerimentos ou requisitos nutricionais são alterados. Tudo isso graças aí às tabelas de Rostan 2017. Se você for utilizar ou não ractopamina, então se vai ter o critério de temperatura, sim ou não, então você tem que definir isso. Você vai usar ractopamina? É claro que existe aí uma idade mínima para poder legalmente ser utilizado. Então, quantos dias você vai estar utilizando? Qual o efeito da presença da ractopamina em relação à expectativa aí de ganho de peso e assim por diante, no caso, interferindo no consumo? Então, tudo isso está onde? Nas tabelas brasileiras, toda essa modelagem. Então, mostrando aí como é bem diversificado, há animais em gestação. O que nós temos de opção é uma coisa incrível. Tem aí as tabelas feedstuff, de repente, se você precisar de alguns ingredientes que talvez você precise consultar uma outra tabela, nós também disponibilizamos as tabelas do feedstuff. Ingredientes, vocês vão ver, eu até comentei que formular aqui é como andar de bicicleta. Você pode trocar a marca, mas o princípio de se pedalar e de se equilibrar é o mesmo. Então, apesar de nós mudarmos o animal de uma ave para um suíno, mudou completamente a fisiologia, é claro, mas o princípio de formulação ele se mantém muito próximo. Um detalhe importante, olha aqui, suínos novos, você tem uma capacidade de aproveitamento da energia menor, por isso que os números aqui já foram corrigidos, decaíram. Se você vai, não, são animais já adultos, você tem o maior potencial de aproveitamento energético da dieta. Então esse é um detalhe importantíssimo que você também tem, que não pode desconsiderar. É claro, atualize sempre o preço dos ingredientes, acrescente ou altere conforme a necessidade. A presença aqui no caso de enzimas, essas enzimas também estão sendo... nós não estamos trabalhando com números fixos, nós já deixamos o programa pronto para trabalhar na forma de utilizar fórmulas. Então aqui aplique fórmulas também para fazer a formulação das suas dietas. Então nós não utilizamos aqui números específicos. Esses números eles são alterados no momento que se altera o teor de fitase no caso da dieta. Por isso que novamente a fitase ela fica disponibilizada, o valor sempre aqui no final, certo? Se porventura
nessa formulação, o programa entender que a fitase é interessante em termos de custo, ele vai colocar a fitase aqui e no momento que ele definir a quantidade de fitase que entrou dentro da sua formulação, automaticamente esses valores também são corrigidos. Então, quando você for introduzir uma nova fitase, dentro do possível, se você tem como oferecer uma equação, ofereça uma equação. Isso facilita muito a sua formulação, correto? Novamente, aqui em nutrientes, você pode escolher várias opções de formulação. Detalhe importante, observe que nós não fazemos mais formulação aqui em porcentagem para suínos. Então, existe muito similar o princípio para poedeiras com o princípio para suínos, porque os dois agora trabalham na visão de exigência em grama, de consumo máximo em gramas. Então, isso liberta o formulador daquela visão mais restrita no caso do percentagem. Então, todas as exigências aqui em termos de gramas, o consumo mínimo e máximo em gramas. Então, isso é libertar você do percentual. Então, o programa permite isso, graças ao que nós temos hoje disponibilizado em termos de formulação. Vamos só dar um exemplo aqui, vamos alterar a categoria, vamos pegar aqui nós estamos trabalhando com, no caso, suínos em lactação, vamos pegar aqui em terminação de 70 a 100 quilos. Pegamos esses animais, no caso, um detalhe interessante, muitas vezes, se você quiser trabalhar com a visão ainda em porcentagem, aqui ainda é dado, por isso que bateu 100, 100. Aqui você é obrigado, se porventura falar, não, mas por alguma razão você precisa dessa forma de trabalho, ainda é permitido. Então toda vez que você vê que o consumo 100 e o máximo 100, quer dizer que você ficou engessado na porcentagem. Então como o Rostanho dá essas duas opções, até acho que prevendo já que há necessidade de uma visão de transição, então toda vez que você estiver observando esse 100 aqui como o teto do consumo, é a visão ainda da visão percentual. Mas quando você se liberta disso e já começa a cair nesta visão de gramas, tá? Vamos pegar o 48 aqui, observe que você agora já está na visão em gramas e não mais em porcentagem. Então, acho que ele já prevendo que seria difícil já mostrar para o pessoal essa transição, então, quando você ver o 100, quer dizer que é a visão em porcentagem. Quando você se libertar da porcentagem, você vai ver essa diferenciação já para gramas. Então, aqui, é por isso que as cores, né? Quando você tiver essa rosinha, vamos dizer assim, você está em gramas. E quando você tiver esse cinza claro, você está em porcentagem. Então aqui trabalhando, vamos dizer assim, das duas formas, mas mostrando que você tem toda a liberdade de se aventurar para novas recomendações. Quando você ver essa bolinha ao lado do número, quer dizer que você tem mais opções aí na sua mão. Tá? Então você pode adentrar, fazer as alterações que você julgar necessário e, no caso, voltar lá e puxar essa alteração que foi feita como sendo um novo critério. Vamos dar um exemplo aqui. Lembre só, você está com um animal de 106 quilos. Vamos lá. Vamos jogar esse animal, então, para 115. Vamos dizer que essa faixa que você deseja fazer atuar, 115. É claro que foi feita todas as alterações. Quando eu volto lá para nutrientes e volto novamente naqueles animaizinhos que eu estava mexendo, olha lá, ele já fez o ajuste para 115, que é o 59. Quando eu escolho então essa categoria, já ajustado segundo um critério que eu desejo, ele já passa a trabalhar exatamente naquele peso que eu desejo para o animal e numa previsão de consumo máximo. Quando eu faço a formulação, já nessa nova visão, aqui no caso em gramas, tá? O programa vai ajustar, entendendo que ele tem um teto ali de consumo, que por sua vez ele escolher. Ele falou, não, puxa vida, essa ração me interessa aproveitar esse teto de consumo máximo, porque é o que torna a ração mais em conta. Né? Exatamente por isso que não entrou inerte. Ó. O inerte ficou zerado, ele não tem permissão
para entrar na ração, porque ele não teria finalidade, uma vez que o próprio programa entende que o todo já é a forma mais interessante de fazer essa ação mais econômica. Então isso daqui tem uma infinidade muito grande de opções e realmente esse é um desafio, poder aí se aventurar, poder aí buscar entender com mais detalhes todos esses recursos que estão sendo disponibilizados. Agora, se você ainda quiser e precisar ainda registrar uma ração, que fala, puxa, essa ração aqui, para uma certa propriedade acaba sendo a mais indicada, você tem liberdade de você acrescentar as suas rações e pôr o nome que você quiser. Então, vem aqui, dou copiar, vou rosinha com rosinha, então vou lá onde tiver um espaço de rosinha, aí eu tenho condições de digitar e escolher essa nova dieta. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora você tem liberdade de fazer alterações que você quiser aqui. Tá? Você tem condições, vamos alterar um número pequeno aqui, 41, eu vou passar para 45. Você tem, agora o programa se torna aberto até para serem feitas alterações aqui nas exigências nutricionais. Então, assim, são muitos os detalhes, mas a planilha, vamos dizer, ela está aí para facilitar e mostrar o quão amistoso se torna o programa, mas com essa visão de princípio não linear. Mais uma vez agradeço o convite e a oportunidade de estar com vocês, agradeço aí Dr. Oviedo por estar aí dando essa oportunidade para nós. Muito obrigado, faço esse agradecimento também em nome da Unesp. E sucesso novamente para todos.